Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, e seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro. Então Ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo às duas casas de Israel, por armadilha e laço aos moradores de Jerusalém. E muitos entre eles tropeçarão, e cairão, e serão quebrantados, e enlaçados e presos. Liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. Isaías 8, do 13 ao 16. A transição do reino de Davi para Salomão apresenta valiosas instruções acerca do tabernáculo de Davi, principalmente no que tange aos turnos sacerdotais. Por quê? Porque existe ali práticas sacerdotais conforme a lei mosaica e também houve ali a instituição de turnos levíticos de louvor, prefigurando os sacrifícios espirituais que acontecem hoje em dia na nova aliança, quais sejam as práticas sacerdotais superiores, segundo a ordem de Melquisedeque, sacrifícios espirituais de adoração, de louvor, que sai dos nossos lábios. Então, muito interessante, porque no contexto do reinado de Davi, houve essas duas práticas sacerdotais, uma conforme a antiga aliança, e já ali mesmo naquele contexto, levitas usando instrumentos musicais e cânticos espirituais, prefigurando aí os sacrifícios dos que estão na nova aliança. Muito interessante porque isso vai apontar para a estruturação do reino milenar. É por isso que o tabernáculo caído de Davi será restaurado. Aquele contexto histórico, uma transição para o reinado de Salomão, apresentam sombras que apontam para uma realidade vindoura, o reino milenar. Todavia, com o passar dos anos gloriosos, Salomão foi se afastando da instrução de Deus, como descreve em 1 Reis, capítulo 11, principalmente ao se envolver com mulheres estrangeiras, no qual perverteram o coração de Salomão. E diz assim: o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Então, assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão. E o Senhor disse para ele: pois que houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti o reino e darei a teu servo. Da mão do teu filho o rasgarei. Interessante essa passagem de 1 Reis, capítulo 11, porque vai trazer o contexto histórico na divisão de Israel. É reino do norte e reino do sul. E nós precisamos discernir aqui mesmo no capítulo 11 algo que Jeroboão ele vai fazer parte deste contexto histórico. Aí diz assim a partir do verso 29, que saindo Jeroboão, que era um efraimita, o profeta Aías, o silonita, o encontrou no caminho. E Aías pegou na roupa nova que tinha sobre si, rasgou em 12 pedaços, e disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços. Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Serás rei sobre Israel. Importante salientar que no episódio anterior nós tratamos acerca da bênção de Jacó sobre Efraim e que os filhos de José levariam o nome de Israel. Portanto, nós vamos perceber que o reino do norte ele vai carregar o nome de Israel, portanto, casa de Israel. Mais adiante, no capítulo 12 de 1 Reis, nós percebemos que a tribo de Judá permaneceu fiel, leal à dinastia de Davi, através do rei Roboão. E ali diz o seguinte, que Benjamim esteve ao lado de Judá, e portanto o reino do sul passou a ser de Judá e Benjamim, duas tribos. E eles iam guerrear contra Israel, o reino do norte. Contudo, o Senhor levantou um outro profeta, Semaías, no qual está escrito assim: não saiam à guerra contra os seus irmãos israelitas, voltem para casa todos vocês, pois fui eu, no caso o próprio Senhor, que fiz isso. Então essa divisão de Israel em duas casas, casa de Israel ao norte e casa de Judá ao sul, trata-se de uma obra do Senhor que nós conectamos aqui inicialmente nesse episódio com o profeta Isaías, capítulo 8, no qual, pelas próprias trajetórias de iniquidade,
o próprio Senhor serviu de pedra de tropeço para as duas casas de Israel. Então o reino do norte passou a ter 10 tribos: Dan, Naftali, Aser, Zebulon, Issacar, Gade, Ruben, Simeão, Efraim e Manassés. E eles conduziam o nome de Israel, portanto, casa de Israel. E o reino do sul, casa de Judá, tiveram aí duas tribos, Judá e Benjamim. O profeta Jeremias, capítulo 13, vai apresentar para nós de que as duas casas de Israel se prostituíram. Contudo, ela teve uma atitude diferente da outra. Primeiramente, a casa de Israel, o reino do norte, se prostituiu primeiro, como diz aqui no profeta. Levanta os teus olhos aos altos e vê, onde não te prostituíste? Nos caminhos te assentavas para eles, como árabe no deserto. Assim, poluíste a terra com as tuas fornicações e com a tua malícia. Por isso foram retiradas as chuvas, e não houve chuva serôdia. Mas tu tens a fronte de uma prostituta, e não queres ter vergonha. Ao menos desde agora não chamarás por mim, dizendo: Pai meu, tu és o guia da minha mocidade. Conservará ele para sempre a sua ira? Ou guardará continuamente? Eis que tens falado ou feito quantas maldades pudeste. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: Viste o que fez a rebelde Israel, apontando para a casa de Israel, do reino do norte? Ela foi a todo o monte alto, e debaixo de toda a árvore verde, e ali andou prostituindo-se. E no verso 6 diz assim: Depois que fizer tudo isto, voltará para mim, mas não voltou. E viu isto a sua leivosa irmã Judá. E vi que, por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, a rebelde Israel a despedi, e lhe dei a sua carta de divórcio, que a leivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas se foi, e também ela mesma se prostituiu. Então, nós percebemos que as duas casas de Israel, elas se desviaram do Senhor, prostituindo-se. Então, nós temos esse entendimento que esse desviar dos caminhos do Senhor provocou consequências. E uma das consequências nós podemos associar com os cativeiros. No caso da casa de Israel, reino do norte, o cativeiro assírio, no ano de 722 a.C. E mais adiante, a casa de Judá sofreu com o cativeiro babilônico, em torno de 569 a.C. Então, esta é a história da divisão das duas casas de Israel. Mais adiante, nós vamos tratar aqui acerca das promessas de restauração, onde os profetas apresentam aí uma nova aliança para a casa de Israel e a casa de Judá. Uma união das duas casas de Israel através de Cristo, através do nosso Senhor. Então fique conosco, no próximo episódio estaremos entrando nesse assunto aí das promessas de restauração. Amém?